Vamos lá, Hebreus capítulo 11, versículos 30 e 31. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Nós lemos então aí a passagem em que pela fé o povo estava entrando, cumprindo a palavra da promessa. Estiveram muito tempo no deserto, 40 anos, e agora eles iriam encarar um grande desafio sob a liderança de Josué. Vamos ver esse mapa, o mapa da peregrinação. Você vai observar nessa imagem todo o circuito com o qual eles passaram. Eles saíram do Egito, você vê do lado esquerdo aí da tela, ali o crescente fértil do rio Nilo. Eles vêm descendo pela península do Sinai até a região sul de Canaã, onde está o deserto do Neguebe, e eles ficaram ali nesse deserto por muito tempo, também o deserto de Zin, de Sur, durante 40 anos, e aí eles foram para a região onde atualmente é a Jordânia. Nessa região da Jordânia, eles tiveram 2 conquistas sob a liderança de Moisés. Foram as seguintes conquistas: Esbom e Bazã. Esbom e Bazã. Ambos pertenciam ao território de Amon e Moabe. Lembrando que esses 2 são ferrenhos inimigos de Israel para sempre. Eles eram descendentes de Ló. Então, sob a liderança de Moisés, já tivemos a conquista aí de 2 reinos do lado da Jordânia, o lado oriental do Rio Jordão. Então faltavam 31 reinos na região de Canaã, que é o lado ocidental do Rio Jordão. Então nós vamos ver, por exemplo, a primeira conquista é Jericó, a cidade mais antiga, fortificada, uma cidade que tinha grandes muralhas, praticamente impenetrável até pela sua idade, por ser a cidade mais antiga do mundo. Era uma cidade muito difícil de se conquistar. E Deus escolheu Jericó para ser a sua primícia, a conquista que seria uma oferta. Então, sob a liderança de Josué, Deus falou o seguinte: agora você é o sucessor, você está no lugar de Moisés, e a conquista de Jericó, você sabe, tudo que você gerar de despojo, de recompensa, de riquezas, ouro, prata, pedras preciosas, tudo você vai separar para o meu templo, o meu tabernáculo. Então, tudo que fosse conquistado de Jericó, o povo de Israel não poderia pegar para si, tinha que entregar para o Senhor. Então, o que é uma primícia? Vamos definir. Primícia é a primeira parte da colheita entregue como oferta. Para os nossos dias, uma oferta que consagra todo mês um projeto em realização. Então a palavra de Deus fala que a primícia, ela é uma oferta especial em que a primeira colheita, imagine que era uma colheita enorme, a primeira parte que era colhida, o povo de Israel entregava como uma oferta para consagrar toda a colheita que ainda teria pela frente. Isso é um segredo espiritual, uma oferta impressionante. Eu todo mês entrego a minha oferta de primícia. O meu hábito é, eu pego o valor de tudo que eu recebo ao longo do mês e eu divido pelo número de dias, eu entrego isso como uma oferta. Então é muito legal. Então fica uma dica para você: entregue sim a sua oferta de primícias, eu tenho certeza que você terá uma colheita maravilhosa. E vamos começar falando da conquista de Jericó. O que Deus dá aí a dica para o povo de Israel? Qual o caminho que Deus dá de vitórias para o povo de Israel? Porque esse caminho será um caminho maravilhoso para você também conquistar a sua Jericó. Qual que é a sua Jericó? Qual que é a sua grande dificuldade? Qual que é a sua grande luta? Que você fala, os muros são enormes, eu não sei como eu vou derrubar essa Jericó, isso é um desafio muito complicado, é muito difícil, como eu faço, bispo? Então, Deus institui aí 7 passos para que você possa conquistar a sua Jericó. O primeiro passo está em Josué, capítulo 1, é o passo da
comunhão. Josué reuniu todo o povo, mesmo aqueles que já queriam ficar ali com a região da Jordânia. Josué falou, olha, é o seguinte, vocês vão para a guerra também, todo mundo vai para a guerra. Não tem essa de só, por exemplo, 9 tribos vão para a guerra e vocês 3 vão ficar aqui descansando. Não. Na hora da guerra, todo mundo vai junto. Por isso que tem a igreja. A igreja é o lugar de comunhão, o lugar que você tem que fazer parte, aonde você vai guerrear espiritualmente, vai orar, vai jejuar, vai ouvir uma direção através da palavra de Deus. Então você precisa andar em comunhão, não tente lutar sozinho. A igreja oferece o discipulado, o acompanhamento de um pastor ou de alguém mais experiente. Então é importante você chegar na igreja e falar, olha, eu quero ser acompanhado, eu preciso de ajuda, eu quero fazer uma aliança de oração, preciso de conselhos. Então você precisa gerar essa comunhão para que você possa vencer a sua Jericó. O segundo passo é o passo de espiar. Você precisa encontrar uma estratégia. Por isso que lá em Josué capítulo 2, Josué mandou 2 espias para verem como é que acontecia, como é que era o dia a dia da cidade de Jericó dentro das muralhas. Porque Deus miraculosamente ia derrubar as muralhas, mas eles precisavam conhecer como é que era lá dentro, para tomar todo o espaço, para não terem aí uma surpresa. Por isso que nós temos que vigiar. Por isso que em todo tempo nós temos que estar alertas, orando, buscando ao Senhor. Nós temos que sempre estar cobrindo a nossa família, ter uma comunicação mais eficiente em casa, sabe? Conversar mais com o teu marido, conversar mais com a tua esposa, se aproximar mais dos teus filhos, realmente não permitir que o inimigo tenha brechas para roubar. Então essa é a estratégia. Então você precisa espiar a sua terra de conquista. O que você tanto deseja nesse ano? Qual que é o teu sonho? Você tem que ir lá espiar, ver como é que se comporta. Você quer mudar de emprego, você quer ir para uma empresa maior, vai lá, faça uma visita, converse, pesquise. Isso é muito importante. O terceiro passo é o passo da santificação. Está em Josué, capítulo 3. A palavra fala assim, né? Deus fala para Josué, vamos todo mundo santificar, tempo de consagração. Sabe o que é? Fugir do pecado, andar em santidade. Vamos fazer uma aliança, vamos parar com o pecado definitivamente. Você aí tenta sempre lutar, você quer mudar, mas o que você está fazendo contra o pecado? Será que você está fugindo do pecado? Ou você ainda está no mesmo ambiente do pecado? Continua indo no barzinho, continua se envolvendo com os amigos, as péssimas companhias, aí fica difícil a santificação quando você vai pouco para a igreja e ainda tem um convívio com as práticas desse mundo. Então, mude para que você possa conquistar a sua Jericó. O quarto passo, cruzar as águas, que está lá em Josué capítulo 3 e também capítulo 4. Momento de cruzar o Jordão, a marca do batismo, nós falamos isso ontem. Você precisa se batizar, você precisa ir para a igreja no próximo culto, se você ainda não é batizado nas águas, e falar, olha, eu quero hoje me batizar, porque a palavra fala em Marcos 16, que quem crer e for batizado será salvo. E cruzar o Jordão simbolizava a marca do batismo. Essa marca é importante, a declaração pública de que você crê em Jesus. Fala para todo mundo, eu creio em Jesus, Jesus é o meu Senhor, e eu quero deixar de ser essa velha criatura cheia de pecado, problemática, e eu quero ser vencedor em Cristo Jesus, tá certo? E tem mais, o quinto passo, você precisa edificar um memorial. Lá em Josué 4, Deus fala, olha, pega 12 pedras aí no Jordão, faz um memorial, para que as próximas gerações se lembrem como foi essa maravilhosa conquista. Ter um memorial é ter oferta no altar, ter um memorial é ter um coração grato. Você é tão abençoado pela obra de Deus, então seja grato com o Senhor, seja, por exemplo, um Gideão da Conquista hoje mesmo. Você pode acessar o site gideondaconquista.com.br ou então ligar a nossa central de informações e ter um memorial, uma oferta que clama. E isso você vai deixar o quê? Um legado para as próximas gerações, porque os nossos filhos terão a palavra de Deus através da rádio, da televisão, das portas abertas. Então, você precisa de um memorial.
O sexto passo é o passo da circuncisão. Esse passo é meio complicado. Vamos definir circuncisão. Circuncisão é o corte da dobra de pele que cobre o membro sexual masculino. Método que atualmente se chama cirurgia de fimose. Além de ser um ato de higiene, era uma marca de um pacto espiritual de Deus com o povo de Israel. Então, circuncisão, hoje conhecido como operação de fimose, quando a pessoa tem algum problema com a pele que dobra o órgão sexual masculino, faz esse pequeno corte. E Deus fez uma aliança com o povo de Israel. Falou, olha, vocês têm que fazer esse corte para diferenciar vocês dos outros povos. Mas, na verdade, também havia um segredo de uma higiene, porque a falta de banho, muito tempo no deserto, imagine aquela dobra cobrindo o órgão sexual, acabava juntando sujeira, e isso trazia uma série de doenças. Então, até esse cuidado com a saúde Deus tinha. Agora, a marca aqui é a marca da aliança. Você precisa ter uma aliança com Deus. Você precisa ter uma aliança mais séria com a igreja que você frequenta, com o seu pastor, com o ministério. A marca da aliança é uma marca importantíssima, de fidelidade. Deus é fiel com você. E você é fiel com Deus? Então, a partir de hoje, mude a sua postura. Seja mais fiel com o Senhor. E o último passo é o passo do ato profético, que está lá em Josué 6. O povo deu 7 voltas ao redor de Jericó e no finalzinho eles gritaram e as muralhas caíram. Então nós temos que ter mais atos proféticos, né? Dar 7 voltas, você ungir a tua casa com óleo da unção. A palavra fala que a unção com óleo quebra o jugo, quebra toda a malignidade, todo o mal que alguém fala contra você. Unge a tua casa com óleo. Chama um pastor para ungir a tua casa, ungir a tua empresa, os teus negócios. É um segredo espiritual. Isso são armas espirituais que você vai praticando. Ter uma mezuzá na sua casa. A mezuzá é o símbolo da marca do sangue do Cordeiro. Trazer proteção é bênção. Então faça isso. É muito importante. Após esses 7 passos, o que aconteceu com as muralhas? As muralhas caíram. Pois é, você vai ver a imagem, as muralhas caíram, aquele grito fortíssimo, não é? De todos os guerreiros obedeceram à direção do Senhor. Parecia muito estranho, né? Mas eles gritaram, e as muralhas, elas caíram diante deles. Eles entraram dentro de Jericó, né? Entraram em Jericó, quebraram tudo ali, mataram todos os soldados, pegaram todos os despojos e separaram aquilo que era a porção do Senhor. A partir de Jericó, começa 2 campanhas, né? Então a conquista de toda a terra de Canaã, ela é dividida em 2 partes, o sul de Canaã e o norte de Canaã. Veja nesse mapa como é que foi essa projeção das conquistas, como é que se comportou. Então eles vieram ali do lado direito, você está vendo o território de Amon e de Moabe. Foi por onde eles vieram do deserto, os 2 reinos que Moisés conquistou. Depois, com Josué, eles vão cruzar esse rio que está aí bem no meio, tá vendo? Tem um rio que é o Rio Jordão, lá em cima está o Mar da Galileia e lá embaixo o Mar Morto. Então, ali de Jericó, eles vão para o sul de Canaã, conquistam muitas e muitas cidades e depois eles vão para o norte. Então eles conquistam também as cidades do norte, ali da região do Monte Hermon, do Vale de Jezrael, do Monte Carmelo, ali perto também do Mar da Galileia, onde seria o ministério de Jesus Cristo, onde o ministério de Cristo começou. Agora, na campanha do sul, quando eles começam a conquistar o sul, a próxima batalha depois de Jericó é de uma cidade chamada Ai. Irmãos, se o nome já é ridículo, Ai, ridículo o nome, a cidade era ridícula igualzinha. Era uma cidade que não ia ter muito esforço. Tanto é que Josué falou, olha, vamos mandar alguns soldados lá, porque essa cidade é muito pequena. Não precisamos de muito esforço não, vamos descansar para a próxima. Porque a próxima seria Jerusalém. A Jerusalém, a briga ia ser muito mais difícil. Só que
infelizmente, havia pecado no meio de Israel. Tinha um homem chamado Acã. Acã desobedeceu a ordem de Josué, que não era para pegar nenhum bem de Jericó, que tudo que era de Jericó foi consagrado a Deus. E ele guardou umas moedas, umas barras, uma capa babilônica. Infelizmente, Deus revelou que ele havia pecado. E olha que a derrota foi horrível em Ai, foi na descida. Não sei se você já teve uma situação na tua vida, na tua infância, na adolescência, de correr na descida. Sabe quando você está empinando pipa, dá aquela cortada na pipa, aí descobrem que é você e você tem que correr na descida, parece que teu corpo vai antes dos teus pés. Terrível. Foi na descida que o povo foi derrotado em Ai. Deus revelou que foi Acã, desobediente. E aprenda uma lição na tua vida. A obediência, ela traz proteção. É melhor obedecer do que sacrificar. Então obedeça. Obedeça mais os teus pais, obedeça o teu pastor, ouça quem é mais experiente, que tem mais vivência, ouça a palavra de Deus para a tua vida, é melhor, vale a pena. E o que aconteceu? Acã e toda a sua família foi apedrejada, eles foram mortos, infelizmente, e aí continuou então a caminhada, derrotaram depois Ai, e aí aconteceu algo muito, muito esquisito. Acabamos de falar sobre obediência. E Deus tinha falado para Josué, não faça aliança com nenhum povo dessa terra. No caminho de Josué com o povo para conquistar Jerusalém, vem um povo chamado Gibeão. Eles vieram todos com traje de miséria, tudo acabadão, sabe? Aquela caideira total. Foram lá com pão velho e falaram, olha, ajuda a gente, Josué, vamos fazer uma aliança, nós somos miseráveis. Eles já sabiam que Josué era um grande conquistador, que Deus de Israel era um Deus poderoso. Então eles foram com toda a mediocridade e infelizmente Josué cometeu uma falha. Vamos ler Josué 9, 14 e 15. Vamos lá, Josué capítulo 9, versículos 14 e 15. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Então nós lemos aí o vacilo de Josué. Josué, sabe, caiu na malícia dos gibeonitas, acabou fazendo uma aliança e para sempre os gibeonitas tiveram paz com Israel. Quando Josué descobriu que eles eram inimigos, aí Josué falou, tudo bem, vocês terão paz com a gente, só que vocês serão para sempre escravos. Então foi um povo estrangeiro, um adversário que para sempre conviveu com o povo de Israel. Bom, depois de Gibeão, aprenderam aí a lição que eles precisavam primeiro consultar a Deus, e fica a dica, antes de fazer qualquer coisa na tua vida, consulte o Senhor. Poxa, mas eu estou orando tanto, eu não tenho uma resposta, então procura o conselho de uma autoridade da igreja, procura o conselho de um pastor. Você vê, por exemplo, Davi, toda a batalha que Davi ia, podia falar, por exemplo, a batalha de Keila, que está lá em 1 Samuel 23, ou a batalha contra os amalequitas, que está lá em 1 Samuel 29. Sempre Davi procurava o sacerdote, colocava a estola sacerdotal, consultava o Senhor, e Deus falava, pode ir, que você terá vitória. Então, aprenda antes de fazer qualquer coisa na tua vida, orar e buscar a direção do Espírito Santo. Na sequência, Josué foi conquistar Jerusalém. E nessa batalha, que nós chamamos de Liga do Sul, Jerusalém se juntou com mais 4 reinos. Hebron, muito famoso, ano de Caleb, Jarmute, Laquis e Eglon. E olha, essa foi a guerra mais difícil. E aí você sabe, tem uma manobra assim impressionante. Momento que Josué viu que a luta estava extensa, que ainda tinha muito inimigo para vencer, para derrubar, ele fala assim, sol, se detenha em Gibeão e tu lua no vale de Aijalon. Imaginem,
o sol parou, a lua também, por causa do comando de Josué. Um milagre, um sinal impressionante. E tem uma curiosidade sobre esse assunto. Existem estudos da NASA que comprovam que existe um dia perdido na história. Isso provaria a soma do dia que Josué mandou o sol parar, mas o dia que o relógio de Acás retrocedeu com Ezequias. Outros estudos apontam uma possível refração, o efeito óptico da luz do sol e da lua. Então você viu a curiosidade. Até cientificamente tem estudos da NASA que fica essa discussão que aparentemente há um dia menos no calendário, e também outros acreditam que pode ter sido uma refração solar. Eu sei que Deus usou a natureza a favor de Josué e do povo de Israel. Depois começou a campanha do norte. Daí, Josué capítulo 11, eles conquistaram toda a região norte de Israel, próximo ao mar da Galileia, o Vale de Israel, o Monte Carmelo, assim concluindo 33 reinos. Vamos ler Josué capítulo 12. Vamos lá, Josué capítulo 12. São estes os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, de cujas terras se apossaram da além do Jordão para o nascente, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon e toda a planície do oriente. Seom, rei dos amorreus. Como também o limite de Og, rei de Bazã. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram a estes. E Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. São estes os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão. Os reis de Jericó, Ai, Jerusalém, Hebron, Jarmute, Laquis, Eglon, Gezer, Debir, Geder, Ormã, Arade, Libna, Adulão, Maquedá, Betel, Tapuá, Efer, Afeca, Lazaron, Madom, Azor, Siron, Meron, Aquisaf, Taanaque, Megido, Guedes, Carmelo, Dor, Goim, Tirsa, ao todo 31 reis. Essa aí, nosso locutor Roger sofreu, hein? Tanto nome, pois é, estão aí 33 reinos que nós conquistaremos também neste ano de Caleb. Está aí a relação completa, cidades fortificadas, algumas fáceis, algumas difíceis, mas todas Israel conquistou com o auxílio do Senhor. Após isso, Josué reuniu todo o povo de Israel e fez a partilha entre as tribos. Veja nesse mapa como é que foi essa divisão. Foi de acordo com o número de pessoas por tribo. Então você vê que Manassés, por exemplo, e Judá têm territórios maiores, porque tinham um maior número de pessoas, maior número de homens. E assim eles fizeram a partilha de toda a terra de Canaã entre as 12 tribos. Mas ainda faltava muita coisa para se conquistar. Olha só o puxão de orelha que Deus dá em Josué no capítulo 13. Versículo 1. Era Josué, porém, já idoso, entrando em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Muitíssima, imagina, ele falou muitíssima. Faltava muita coisa ainda para conquistar. E Josué já estava cansado. Agora Caleb não. Amanhã nós vamos estudar. Caleb estava na pegada. Falou: olha, eu tenho 85 anos de idade, mas eu ainda quero o Monte Hebron. Então imagine, 85 anos e você aí na flor da idade falando que está cansado. Pelo amor de Deus, você precisa de mais disposição do Espírito Santo. Então se mexa, se mova, porque ainda tem muita coisa para conquistar. Veja aí esse mapa do Oriente Médio, só para você ter uma ideia do que ainda tinha para ser conquistado. Ó. Toda essa região aí no mapa. Imagine que eles conquistaram ali, ó, só aquele espacinho ali do lado esquerdo.
aonde está Jerusalém, só aquele pedacinho de terra. Olha quanta terra ainda tinha. Tinha muita coisa. Então, fica a lição para você. Deus não quer que você pare onde você está, não. Tem muita coisa ainda para conquistar. Na próxima aula, nós vamos estudar a conquista do Monte Hebron, o Monte da Promessa. Então, amanhã, às 5 horas da tarde, nós temos um encontro para continuar esta saga de Caleb. Nós vamos agora para o quadro Acontece. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641. Mais uma dica: em todas as igrejas Renascer em Cristo acontece nesta semana a campanha de guerra espiritual para quebrar laços espirituais invisíveis, às 8 horas da noite de terça a sábado. Você vencerá em cada dia o laço do medo, do engano, da intimidação, da insegurança e da morte. Para saber qual igreja mais próxima de você, acesse o site igospel.org.br ou entre em contato pelo telefone 11 4003 0512.